Programa Cidade em Revista. Oferecimento Agis, cursos de graduação e pós-graduação. Visite nosso site agis.edu.br. SHM Comércio de Materiais para Construção, no centro e no módulo 5. Líder Construções Elétricas, Avenida JK, saída para Castanheira, 3566-4217. Odonto Forte, cuidando com carinho da saúde dos seus dentes, 3566-3556. Edinho Outdoors, impressão digital, 3566-1968. Maria Multimarcas, simples e chique como você. Avenida Mato Grosso Centro, telefone 3566-3576. Cidade em Revista, sábado ao meio-dia, com reprise todas as quartas-feiras. Apresentação Vicente Lino. Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje vamos falar sobre direito ambiental, vamos falar sobre o Código Florestal, vamos falar sobre economia sustentável. São todos eles assuntos muito sérios, muito importantes e que serão abordados nesse programa. Para o programa de hoje eu tenho a honra de ter conosco a doutora Alcione Adame. A Alcione é mestre em Direito Ambiental, é doutoranda pela Universidade de Coimbra e é professora e coordenadora do curso de Direito da Agis. Professora Alcione, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Olha, nós sabemos que o meio ambiente tem sido a discussão de sempre, não é agora que se discute meio ambiente. O que eu percebo, o que todos nós percebemos, é que vem aumentando sobremaneira o debate sobre o meio ambiente. A senhora leciona nesta área e vai nos ensinar. O que eu fico tentando dizer para mim mesmo é que meio ambiente acaba sendo, como é que eu diria, a razão de nossa existência, não é? Se ele não for bem cuidado, nós pagaremos e já começamos a pagar um preço alto por esse pouco cuidado com o meio ambiente. Muito bem. E o direito ambiental lida com isso, né? Eu queria que a senhora nos dissesse se isso é algo recente e do que trata o direito ambiental. Pois é, o direito ambiental realmente é um ramo do direito recente. Por quê? Temos vários ramos do direito, tal como o direito civil, direito constitucional, que vem do direito romano até a data de hoje. E o direito ambiental, ele surge realmente em âmbito internacional em 1972. Não que antes de 1972 não houvessem leis que tratassem sobre o direito ambiental. Havia, só que essas leis elas não tinham o cunho preservacionista, e sim o cunho de aproveitamento econômico. Então, eu tinha uma lei que protegia a fauna, no entanto, era para quê? Para eu poder caçar, para eu ter uma subsistência e não para a proteção desses animais. De certa forma, ela favorecia o consumo. Sim, eu tinha proteção das florestas, mas para quê? Porque eu precisava de madeira para gerar energia e tudo mais. Então, em 1972, a ONU ela faz uma conferência em Estocolmo, chamada Conferência para o Meio Ambiente, de 1972, onde vários países foram convidados. E nessa conferência foi apresentado então o primeiro relatório falando sobre o meio ambiente, que se chamava O Limite do Crescimento. Nesse relatório foi dito que os bens ambientais, ao contrário do que se pensava, eles já não eram mais inesgotáveis. E sim que se a gente não começasse a preservar, esses bens entrariam em colapso e a vida estaria ameaçada. É correto dizer então que essa conferência marcou
uma divisão da preocupação da sustentabilidade, não só para o consumo, mas também para a proteção dos próprios meios. Esse, então, é o grande marco internacional quando a gente fala em direito ambiental. Bom, mas nesta conferência o Brasil estava convidado e quando foi apresentado este relatório, em 1972, a gente estava em época de ditadura militar, ainda aquele crescimento desenfreado, a gente querendo uma economia diferenciada, porque todos aqui querem uma melhora de vida e pensa-se que a melhora de vida vem através do consumo. Era o milagre econômico. Isso. Então, nessa conferência, quando foi dito que os países precisavam preservar os seus bens ambientais, o Brasil, então, ele foi infeliz nas declarações que ele fez, dizendo que eles preferiam a derrubada de toda a floresta que tinham no território brasileiro a preservar o meio ambiente e não ter um desenvolvimento econômico. O Brasil falou isso? Falou. Coisa horrorosa. Foi. E a imagem do Brasil, ela ficou abalada internacionalmente. Diante disso, e com esse abalo internacional, o Brasil então cria a primeira SEMA, mas não a SEMA que nós conhecemos hoje, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Essa SEMA era a Secretaria Especial de Meio Ambiente, de âmbito federal. Só que ela não tinha o poder de polícia que hoje a Secretaria de Meio Ambiente tem. Ela foi criada, mas sem muita atuação, mas como uma forma de amenizar as críticas internacionais que o Brasil vinha recebendo. Isso que eu queria ver com a senhora. Olha uma coisa, a gente vê que há uma preocupação com o meio ambiente, sim. A senhora acha que é necessário tudo isso? Ou algum excesso de preocupação, talvez até em função desse procedimento lá de 1972? E queria também que a senhora nos dissesse quais são os órgãos ambientais e quais são as suas funções. Tá. Bom, então, depois de 1972, o Brasil ainda tem alguns problemas ambientais. A exemplo do polo industrial de Cubatão, onde crianças começam a ter... O senhor lembra? Terrível, isso. A cidade era uma fumaça só. Só. E as crianças começam a nascer sem cérebro, anencefálicas. Novamente, o Brasil é manchete internacional por conta dos problemas internacionais. Daí, então, o grande marco do direito ambiental brasileiro é a Lei 6938 de 1981, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Essa lei, então, ela cria os órgãos ambientais através do CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, esse CISNAMA, ele é formado por 7 órgãos e dentre esses órgãos aí nós encontramos as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, o IBAMA, que muita gente tem medo deste órgão, o CONAMA, que é o órgão que regulamenta tudo isso, né? Mas, antes de tudo, é bom a gente lembrar o seguinte, o que é meio ambiente? Nenhuma lei brasileira anterior a essa lei de 1981, ela tinha trazido o conceito do que era meio ambiente. Então, ela vem trazendo esse conceito de meio ambiente e a doutrina, ela amplia um pouco mais isso. O meio ambiente, então, ele não fica restrito somente aos bens naturais. E sim, eu tenho 4 classificações, que seriam o quê? Os bens naturais, os bens artificiais, aí compreendendo a cidade, porque quando a gente está falando de cidade, eu estou falando de meio ambiente. Evidente. E é onde está a maior parte da população. Sim. Eu estou falando de bens culturais, porque uma comida, uma dança, uma pintura rupestre, isso é meio ambiente também. É verdade. E eu estou falando o quê? Do meio ambiente de trabalho, o que é muito importante. Ou seja, os trabalhadores, eles precisam de um meio onde eles desenvolvam suas atividades, mas sem colocar em risco o seu próprio bem-estar ou sua própria vida. Talvez seja correto afirmar de que esse cuidado com o meio ambiente acaba sendo um cuidado com o bem viver de cada um de nós. Não é? Eu percebo que todas essas
tudo o que a senhora disse, onde não se pensava em meio ambiente, passou-se a pensar, está rigorosamente, umbilicalmente ligado à nossa vida, ao nosso trânsito. Afinal de contas, uma cidade com um trânsito caótico vai interferir diretamente na vida de todos nós, na qualidade de vida. O Brasil hoje, na visão da senhora, está correto do ponto de vista das leis? Eu nem estou dizendo do cumprimento das leis, a gente pode debater daqui a pouco. Mas do ponto de vista da legislação, nós estamos bem? É possível ter apagado aquela impressão que não foi boa de 72? Sim, claro que existem os radicais, que aqui ninguém prega que o meio ambiente ele tem que ficar intocável e a gente não possa fazer nada com ele. Não, nós temos que mexer, lidar com o meio ambiente, usar do meio ambiente diariamente, porque a nossa vida faz parte disso. Mas a gente tem o quê? Que preservá-lo também. O Brasil realmente ele está bastante amparado nessas questões ambientais. Às vezes essas leis ambientais elas chegam até a um certo exagero. Isso que eu queria. É isso que eu quero colocar. Chega, às vezes é um pouco exagerado também. E como o senhor mesmo lembrou, existe muita lei, mas nem sempre ela é efetivada e tudo mais. O que eu estou tentando entender da conversa que nós estamos tendo é o seguinte, é achar o meio termo. Sim. Entre desenvolver-se sem agredir o meio ambiente. Mas existem sempre correntes que são radicais de um lado ou de outro. Eu tenho lido a senadora Cátia de Abreu, que é a presidente da Confederação Nacional de Agropecuária. Ela tem tido debates na Câmara e para todo lado, porque ela defende, como é agropecuária, ela defende o crescimento, ela tem, digamos, a seu favor o fato do agronegócio vir sustentando a economia nos últimos anos, quase que sozinho. Tirar do PIB o agronegócio, nós ficamos com um PIB negativo, que já é muito baixo. E ela, o que eu tento entender quando leio os textos que ela publica, é de que ela faz uma defesa da agropecuária, do agronegócio. Eu tento ver que ela é coerente. E, do outro lado, eu vejo que quando você tenta produzir energia elétrica e faz a inundação lá de Belo Monte, há um grupo muito grande que quer paralisar a produção de energia elétrica. A senhora que leciona nisso, a minha preocupação é como é que a gente vai desenvolver sem energia elétrica? E, ao criar os reservatórios e inundar grande parte, como é que eu faço para criar reservatórios sem inundar? A senhora não vê que aí que está a grande dificuldade em atender essas duas demandas? Eu acho que o meio ambiente é equilíbrio. E tanto em uma quanto em outra a gente tem como ter este equilíbrio. É possível? Sim, é possível esse equilíbrio. É claro que a gente precisa do quê? Tecnologia. Se a gente pensar 30 anos atrás, nós precisávamos de muito mais áreas abertas para produzir o que nós produzimos hoje. Então, com o desenvolvimento tecnológico, a gente consegue produzir cada vez mais nas áreas que já estão abertas. Quanto à questão de energia, agora também começa a aparecer e vários países começam a investir no quê? Em energia renovável e energia limpa, tal como energia eólica, energia solar e tudo mais. A questão de hidrelétrica, realmente, ela causa um dano ambiental muito grande. E por quê? Porque a gente vai inundar uma área muito grande. E quando eu estou falando em inundação dessas áreas, eu estou falando no quê? Em perca de biodiversidade, em atingimento social direto, porque muitas pessoas e muitas famílias têm que sair da localidade onde eles estão para passar para uma outra localidade e dependendo os princípios, a maneira como essa pessoa foi criada, já existem estudos sociológicos onde diz que a pessoa perde a referência e o fato de perder essa referência pode levar até a morte. Então, isso tudo existe. Eu vi um artigo dizendo que, com a inundação lá em Belo Monte, os índios tiveram que mudar para outra região, porque não tinham onde ficar.
E ao mudar para essa outra região, encontraram lá uns garimpeiros e entraram em choque com os garimpeiros, bem dentro da linha que a senhora está defendendo. Temos uma pergunta para a professora Alcione, na tela da Band. Manda lá, Rafael. Professora Alcione, reciclar o lixo é cuidar do meio ambiente? Uma pergunta muito interessante. Sim, a reciclagem do lixo é cuidar do meio ambiente, é pensar na sustentabilidade ambiental, é pensar na educação e num planeta diferenciado. Já hoje no Brasil existe uma lei específica, que é a Lei de Resíduos Sólidos, onde diz especificamente que a reciclagem do lixo ela tem que acontecer até 2014. Inclusive, os lixões até 2014, teoricamente, não vão mais poder existir e nós teremos que ter o aterro sanitário. Então, a reciclagem do lixo, sim, é muito importante. Estamos conversando com a professora Alcione Adami, estamos tratando de meio ambiente. No minutinho só a gente volta. Aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Líder Construções Elétricas. Projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial. Saída para Castanheira. Fone 3566-4217. Cansado de pagar por um tratamento ortodôntico que não termina nunca? Venha para a Clínica Odontoforte. Aqui todas as consultas, exames e aparelhos já estão incluídos. A documentação é feita na própria clínica, a única da região com centro de radiologia próprio. Tudo para tornar o seu tratamento mais eficiente, rápido e econômico. Venha fazer a sua avaliação. Escolha a mais completa da região. Odontoforte, 3566-3556. A Maria Multimarcas oferece a roupa e os acessórios com a segurança que você merece e com o atendimento que você espera. Na Maria Multimarcas, você não paga mais pela elegância e a garantia da qualidade. Moda masculina e moda feminina das melhores marcas estão à sua espera pelos menores preços. Maria Multimarcas, simples e chique como você. Avenida Mato Grosso, Centro. Telefone 3566-3576. Programa Cidade em Revista. Oferecimento Agis. Cursos de graduação e pós-graduação. Visite nosso site agis.edu.br. SHM Comércio de Materiais para Construção. No centro e no módulo 5. Líder Construções Elétricas. Avenida JK, saída para Castanheira. 3566-4217. Odontoforte. Cuidando com carinho da saúde dos seus dentes. 3566-3556. Edinho Outdoors, impressão digital, 3566-1968. Maria Multimarcas, simples e chique como você. Avenida Mato Grosso, Centro. Telefone 3566-3576. Cidade em Revista, sábado ao meio-dia, com reprise todas as quartas-feiras. Apresentação Vicente Lino.
Força e resistência toda picape precisa oferecer, mas com a L200 Triton você vai além. A picape mais respeitada chega com novo design, a grade aerodinâmica eficiente e o para-choque dianteiro deixa o carro ainda mais moderno. Novo farol de neblina, novas rodas Openline Aro 16 e novos retrovisores elétricos com sinalizadores em LED e rebatimento eletrônico. São detalhes importantes que deixam essa cabine dupla ainda mais especial. Agora o motor 3.2 diesel DIDH está com 180 cavalos e sua curva de torque mais plana, otimizando o uso do motor e oferecendo mais durabilidade e economia. Na versão 3.5 V6 Flex, o alto desempenho, os 205 cavalos, transforma esta picape a mais potente da categoria. Seja qual for a sua trilha, o 4x4 L200 Triton. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Temos a satisfação de conversar com a professora Alcione Adami. Professora, a senhora acha que houve perda? O novo Código Florestal redefiniu áreas. Aí a gente viu uma briga grande, de um lado querendo mais área e outro querendo menos área. Os agricultores reclamam que perderiam área. E os defensores são que não, que aquilo era só uma questão de preservar mais. A senhora acha que terá havido perda de área para alguém? Vicente, essa é uma pergunta bastante interessante. Realmente houve um embate muito grande o ano passado sobre essa questão. Só que essa questão de áreas do Código Florestal, ela não é nova, ainda que tenha parecido nova. Por quê? Nós temos aí a lei de 2012, que é a 12.651, que é o novo Código Florestal. Esse é o terceiro Código Florestal que a gente tem no Brasil. O primeiro Código Florestal que nós tivemos foi em 1934. Esse Código Florestal ainda não vinha com a ideia que a gente tem hoje, com o nome que a gente tem hoje de reserva legal. A época se chamava quarta parte, ou seja, quem tinha uma propriedade rural, ele tinha que deixar uma quarta parte, que era 25% da propriedade dele, de mata. Por quê? Porque começou-se a perceber com a expansão cafeira do sul e sudeste do país que não havia mais lenha para o aquecimento da população. Então foi promulgada uma lei onde se dizia que na propriedade tinha que ter 25% dela com área plantada para o abastecimento de lenha. Bom, isso em 1934. Então a época era de 25%. Em 1965, nós temos então o nosso segundo Código Florestal. Esse segundo Código Florestal, aí então sim, ele vem com a ideia de reserva legal, que antes se chamava quarta parte, e com a ideia de APP, que é a Área de Preservação Permanente, que em 1934 se chamava Florestas Protetoras. Bom, em 65, então, é instituído um percentual dessas reservas legais, que na Amazônia era de 50%. O 25% pulou para 50%, mas só na Amazônia. Sim, na região amazônica, porque a gente tem percentuais diferentes para biomas diferentes. Então, quando eu escuto isso muito em sala de aula, os meus alunos me perguntam, mas professora, o governo incentivava o desmatamento e agora querem que preserva, como que fica isso? Não que o governo incentivasse o desmatamento, sim. Quando da expansão aqui para o centro-oeste, foi
disponibilizado uma quantidade de terra, mas 50% dessa propriedade, ela tinha que ser preservada. Então, quem desmatasse mais do que 50%, ele já estava em desacordo com a lei. Isso já em 1965. Claro, como eu disse anteriormente, em 65 a ideia não era de preservação da natureza ou preservação das florestas, mas eu tinha que ter uma reserva de madeira. A ideia era desenvolvimentista. Sim, tá. Eu não estava pensando em preservação de maneira alguma. Mas então, em 1965, eu já tinha que ter uma reserva de 50%. Bom, em 1986, eu tenho novas modificações nessa reserva legal e nessa APP, onde se dizia o seguinte, que essas reservas legais, elas até poderiam ser desmatadas, mas eu teria que ter uma recomposição e poderia até ser com plantas exóticas, não plantas nativas, em 1986. Já em 1989, eu tenho nova modificação que diz o seguinte, que não, para eu recompor essas áreas de reserva legal, tem que ser prioritariamente de florestas nativas. Eventualmente, eu poderia ter aí alguma planta exótica. Aí, a grande questão, que foi a discussão e que há até hoje, foi uma medida provisória editada em 2001 pelo então presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, que é a 2166, aonde ela estende a metragem de reserva legal, que antes era de 50% com o Código de 1965, para 80%. O que a senhora acha disso? É muito, é pouco? Olha, Vicente, assim, eu não tenho uma posição se é muito, se é pouco, mas eu acho o seguinte, o que está aberto, eu acho que a gente tem que cultivar. E a partir daí, então a gente preserva. Mas não é isso que a gente viu na lei. Essas áreas terão que ser recompostas. Áreas já consolidadas e tudo mais, e dependendo a localidade, tipo o município de Juína, a gente já tem áreas consolidadas, onde 67% do território de Juína é indígena, então isso tem uma compensação. Tem a possibilidade de compensação dessas áreas já abertas? Tem, desde que eu adquira uma área que tenha uma vegetação nativa e que esteja dentro da minha microbacia hidrográfica, eu posso adquirir essa área e aí eu vou e dou para o poder público. Então, existe essa possibilidade. Está me parecendo uma tentativa ou a busca de equilíbrio. Não é, eu estou vendo que é possível dialogar. A parte, digamos, já degradada pode ser recomposta ou adquirida ou outra área. Está me parecendo, como é que eu diria, eu estou vendo bom senso nisso. O novo Código Florestal, quem entende dele é a senhora que vai nos ensinar. Mas eu estou percebendo que ele não é pior, ele deve ter vindo para melhorar. Agora, o que eu não sabia é que, e até faz sentido, é que ele se aplica de maneira diferente de acordo com a área em que ele atua. É natural que seja, porque afinal você pega uma floresta amazônica que vai debater isso numa área mais urbanizada, evidentemente você teria lá dificuldades. Muito bem, a senhora acha que essa nova lei facilita a regularização desses problemas que foram criados? Há um passivo, né, que vem de 1930 e tal. Ele foi feito um novo código. Parece-me que pode facilitar a regularização. Sim, com essas leis que vão surgindo e vão sendo um encaixe nesses novos códigos, eu penso que era isso que dava essa insegurança para o produtor rural. Por quê? Até 2001 eu tinha 50% da minha área, já em 2001 aparece uma medida provisória onde 30% da minha área cultivável eu vou ter que necessariamente deixar de aproveitá-la e recompor. Realmente, para o produtor rural, isso causa uma certa estranheza, uma preocupação e perda econômica, é evidente.
Então, mas agora, com essa nova lei, o que acontece? Antes eu tinha as áreas de preservação permanente que necessariamente eu tinha que contar diferentemente da reserva legal. Agora não, eu já posso contar essas áreas de preservação permanente junto com a reserva legal. Você tinha duas questões, não só a reserva legal, mas a área. A APP. E agora soma-se as duas. Tá. Quem não preserva a APP, não é que eu estou deixando de ganhar por conta de áreas não abertas. Sim, eu estou deixando de ganhar porque eu não vou ter água dentro da minha propriedade, eu não vou ter biodiversidade dentro da minha propriedade, e isso vai ter uma perda ambiental e uma perda econômica muito maior. Ele pode perder mais por não preservar. Sim. Porque a partir do momento que eu tiro toda a mata ciliar do rio, ele vai secar, ele vai assorear, e aí de onde esse produtor depois vai tirar essa água para a produção dele? E já há exemplos, né, práticos, não é um debate acadêmico. Não. É algo que está faltando, é verdade. Eu fico tendo... Uma vez, nós tivemos aqui uma conversa com um biólogo, e ele levantou uma questão, discutimos aqui controle biológico de pragas, mas o assunto acabou chegando nessa questão da agricultura sustentável, e aí o debate parou no seguinte ponto. Temos hoje 7 bilhões de habitantes na Terra, estamos prevendo 9,5 para 2050, e é evidente que há que se produzir para alimentar essa população. E a pergunta que ficou no ar é como que se alimenta, né, 9 bilhões e meio de seres humanos, sem agredir a natureza, porque não respeitando é que não será possível alimentar. Sim, é isso mesmo. É possível? É possível. Claro que é, desde que a gente preserve o que nós temos. Da maneira como estava, realmente nós íamos chegar num colapso onde não teríamos mais saída. Aí essas ideias de ficção científica, de explorar outros planetas, talvez se tornasse viáveis. Sim, mas essa sustentabilidade, ela está presente hoje, todos os dias a gente escuta de alguma forma falar em sustentabilidade. E essa sustentabilidade, ela tem que existir. Mas de que maneira? Agora, as empresas, elas são obrigadas com essas novas leis, né? Elas são obrigadas ao quê? A recolher o passivo que ela produz. Antes, quem tinha que pagar por isso era a sociedade. O lixo estava aí, a empresa não precisava fazer absolutamente nada. Hoje não. Com princípios do direito ambiental, tal como o princípio do poluidor-pagador, eu sou obrigada, empresa, a recolher o lixo que eu gero. Eu produzo, aquele meu produto depois de utilizado será descartado e é responsabilidade minha recolher esse descarte. Muito bem, senhores, temos mais uma pergunta para a professora Alcione. Manda lá, Rafael. Boa tarde a vocês da Band. Minha pergunta é, professora Alcione, a senhora acha que vai um dia faltar água no Brasil? Se continuamos com a mentalidade que estamos ainda hoje, de que a água é um bem inesgotável, sim, ainda que o Brasil seja muito rico em recurso hídrico. Estamos conversando com a professora Alcione Adame. Estamos cuidando do meio ambiente. Um minutinho só, a gente volta. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. O Fundo de Apoio ao Acadêmico da AGES foi fundamental para os nossos estudos. Durante o curso, pagamos somente uma parte das mensalidades. Com esse benefício, foi mais fácil chegar até aqui. Só agora, com o diploma na mão, começaremos a pagar as outras mensalidades. Agora somos bacharéis em Direito. Com FAES você consegue. Faculdade AGES. Venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. A
A SHM Materiais para Construção conta com um amplo estoque. São pisos de diversas marcas e modelos, uma linha completa de ferramentas e várias opções em tintas e complementos. Tudo com o menor preço, maior qualidade e entrega rápida. Contamos ainda com diversas formas de pagamento e uma equipe qualificada para melhor atender você. SHM Materiais para Construção, do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder Avenida JK, setor industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Maria Multimarcas oferece a roupa e os acessórios com a segurança que você merece e com o atendimento que você espera. Na Maria Multimarcas, você não paga mais pela elegância e a garantia da qualidade. Moda masculina e moda feminina das melhores marcas estão à sua espera pelos menores preços. Maria Multimarcas, simples e chique como você. Avenida Mato Grosso, Centro. Telefone 3566-3576. Cansado de pagar por um tratamento ortodôntico que não termina nunca? Venha para a Clínica Odontoforte. Aqui todas as consultas, exames e aparelhos já estão incluídos. A documentação é feita na própria clínica, a única da região com centro de radiologia próprio. Tudo para tornar o seu tratamento mais eficiente, rápido e econômico. Venha fazer a sua avaliação. Escolha a mais completa da região. Odontoforte, 3566-3556. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Conversamos com a professora Alcione Adami. Professora Alcione, é possível então, na visão da senhora, conciliar desenvolvimento com sustentabilidade? Sim, é possível conciliar e a gente tem visto cada vez mais isso. Isso é que eu queria pedir. A senhora tem exemplos no Brasil, no mundo? Como a gente estava falando no bloco anterior, agora com esses princípios do direito ambiental, é uma maneira de forçar as empresas a fazerem isso. A Coca-Cola é um exemplo bastante interessante sobre isso. A gente vê essas propagandas que passam na televisão, a Coca-Cola que você está bebendo vai virar banco de um estádio da Copa. A gente tem visto isso diariamente numa propaganda. O que é isso? É realmente a aplicação desses princípios, ou seja, a empresa ela tem que internalizar as externalidades dela. Eu, empresa, estou produzindo lixo, então eu tenho que recolher esse lixo do meio ambiente e reciclá-lo de uma maneira ou de outra. Eu tenho que terminar com esse passivo. Então, isso é um exemplo de sustentabilidade que a gente já tem. Várias outras empresas estão fazendo reuso de água, por exemplo, que é uma forma de diminuir custos da produção deles. Sim, não só empresas fazendo reuso de águas, como grandes cidades, tais como Las Vegas, fazendo reuso de água, porque eles estão no meio do deserto e não tem de onde mais tirar essa água. Eu vi reportagem, professora, de casa, a arquitetura já planeja casas em que toda a água é reutilizada. Sim, arquitetura sustentável, onde no que vou projetar a minha casa, eu projeto ela com cisternas e essa água captada da chuva eu uso para os vasos sanitários, uso para o jardim, uso para o tanque, para lavar roupa, para a piscina. E isso pode encarecer ou elas não são mais caras?
e tem retorno rápido. Sim, a princípio pode ser que ela fique um pouco mais cara, mas o retorno dela é muito mais viável. E no começo tudo é um pouco mais caro, mas à medida que a população ela vai pedindo, vai exigindo, as empresas tendem a baratear o custo. Hoje, com a educação ambiental que a gente tem, porque eu acho que o grande problema do Brasil e do mundo é a educação. Não é? Sem dúvida. Então, inclusive eu estava lendo recentemente um relatório da Unesco, onde diz que se educar, e principalmente as mulheres, a questão ambiental ela vai mudar muito. Então, a partir do momento que eu, consumidor, exijo que a empresa seja sustentável, então essa empresa realmente ela vai ter que desenvolver tecnologia, vai ter que criar alternativas para que coloque um produto diferenciado no mercado e à medida que a população ela vai consumindo isso, então realmente ela tende a ter um barateamento desse custo. Isso está agora no valor das empresas, elas passam a divulgar também isso. Não é que o produto é mais barato ou que o produto é melhor do que o outro. É que a empresa trabalha em prol do meio ambiente. Há uma preocupação maior das empresas em se mostrarem ao mercado conscientes com o meio ambiente e isso agrega valor à empresa. É interessante isso. Agora, o que se sabe é que precisa de tempo, né? E também a questão que a senhora abordou das casas, tem também uma questão de escala. Eu acho que o preço, sim, vai diminuir à medida que isso for ganhando escala. Quer dizer, uma casa só, você tem realmente um preço mais caro, né? Agora, o governo, o eterno governo que arrecada 37% uma carga tributária dessa. Como é que a senhora vê que medidas o governo podia tomar? Ele já fez as leis e tal, mas tem alguma coisa a mais que o governo poderia tomar, alguma medida importante que colaborasse para que essas ações fossem de fato realizadas, efetuadas, respeitadas pelas empresas? Olha, o governo realmente ele criou várias leis e agora ele vem criando incentivos para essas empresas. Também isso é bastante interessante, não só para as empresas, para a população de um modo geral. O governo do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a pessoa que recicla o lixo da casa, recicla o lixo do comércio que ela tem um incentivo na conta de energia elétrica. Pode parecer pouco, mas para a população pobre, que é realmente quem recicla, isso faz uma diferença bastante grande na economia familiar. As empresas hoje, elas têm recebido incentivos fiscais quando elas reutilizam algum bem ambiental. Isso a gente vê também na sociedade, alguns prédios da zona costeira que reutilizam água, que reutilizam energia solar e tudo mais, elas têm uma diminuição no IPTU dos prédios. Então, além das leis, o Brasil ele está incentivando de alguma forma. O Brasil é um dos países que tem a legislação mais rigorosa em matéria ambiental e não adianta a gente só ter o rigor da lei, realmente a gente precisa de uma contrapartida. Então, isso tem acontecendo. Então, pode-se dizer que o governo está fazendo a sua parte. Pelo menos, eu não estou dizendo que ele puna como talvez devesse ser punido, ou que ele fiscalize como talvez devesse. Mas nota-se que ao dar esse tipo de incentivo, ele não está alheio, né? Ele está participando. Talvez a gente exija mais, mas... Existem algumas falhas? Ainda existem algumas falhas. Por exemplo, esses órgãos ambientais, a fiscalização desses órgãos ambientais são feitas por pessoas que ainda não têm uma formação específica e aí não tem aquele contrassenso. O senhor é uma empresa muito poluidora, acaba isento de tudo. Aí alguém que está ali no meio do rio que resolve pescar um peixe na Piracema, a gente sabe que realmente não pode, mas aí vem uma multa ambiental muito grande, vem a lei de crimes ambientais, essa pessoa acaba aí respondendo por um processo. Então, ainda tem um contrassenso, existe, a gente não pode dizer que não, mas tudo, eu acho, é aquilo que a gente estava falando, é uma questão de educação.
Há um problema ideológico, há sempre um componente ideológico, não deveria haver nunca, mas a gente percebe isso aqui, muito principalmente na nossa pátria. Há um componente que faz com que um determinado responsável por setor importante não seja técnico, não seja conhecedor, mas ele é do partido, ele é, enfim, essas questões que a gente vê que não é o nosso debate de hoje, mas é verdade, não é, professora? Infelizmente ainda é assim. Muito bem, eu sei que a senhora está cuidando do doutoramento da senhora na Universidade de Coimbra, lá em Portugal, sobre águas. Aí eu até fico muito à vontade para pedir a senhora para falar sobre água, até com vontade de sair da sala que a senhora fala à vontade. Mas vamos nós. Eu estava vendo, a gente sabe que 97% da água é salgada. Tem aí 3% só de água doce. Eu queria que a senhora começasse a falar sobre esses 3%. Pois é. Vicente, desde que o mundo é mundo, a água é a mesma. Tá? Então as pessoas ficam perguntando, se a água é a mesma, então não vai faltar água. Bom, mas não é bem assim. A água é a mesma, mas a qualidade da água é a mesma? Aí é a grande questão. Tem a quantidade. Sim, a quantidade realmente é a mesma. Bom, então, 96% da água que existe em todo o mundo ela é água salgada. 3% é água doce. Só que desses 3%, 2% eles estão em geleiras, ou seja, ainda é inacessível. O que nos sobra é somente 1%. Desses 1% de água que nos sobra, grande parte estão em quê? Aquíferos e águas subterrâneas. O que realmente nos sobra em rio superficial é muito pouco. O Brasil, ele é privilegiado, porque desse 1% de água que sobra, 12% está no Brasil. Está no Brasil? Tá. Só que é mal distribuída. Por quê? 73% dessa água aqui, dos 12 que está no Brasil, está onde? Na região amazônica, onde só temos 5% da população brasileira. Mas aí é a natureza, aí não tem jeito de negociar. Então, o que acontece? O mundo já sofre com estresse hídrico. O Brasil sofre com isso? Sim, já sofre com isso. É exemplo do Nordeste. A gente vê diariamente as pessoas passando sede no Nordeste. Mostrou a reportagem agora do pessoal tirando água no açude, que era barro puro, e as pessoas com lata na cabeça. Então, existe tanta água no mundo, existe tanta água no Brasil, mas as pessoas sofrem? Sim, porque, como nós estamos dizendo, essa água ela é mal distribuída. O Brasil realmente ele conta com uma reserva de água muito grande. Recentemente foi descoberto mais um aquífero, que é o Alter do Chão, muito maior que o aquífero Guarani, que era considerado um dos maiores do mundo, mas aonde ele está? Aqui no Pará. Então, realmente, ainda tem essa discrepância da população para onde está essa água. E como nós estávamos falando, a água é a mesma, só que a qualidade da água ela tem mudado. E a água que não seja potável, ela não é possível de ser utilizada. E aí, a água não potável, ela gera o quê? Ela gera doença, ela gera morte, ela gera guerra, como tem muitos cientistas aí prevendo esse tipo de coisa. Há quem diga que a próxima guerra vai ser por conta da água. A gente ouve isso de vez em quando. A senhora acredita nisso? Olha, se continuar do jeito que está, sem essa preservação desse bem tão importante que depende da vida, eu penso que essa ideia de uma guerra por água não seja tão utópica, não. Nossa. Já existem vários conflitos. O Brasil, ele já sofre com o contrabando de água. Gente, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, que não sabia disso. Estamos conversando com a professora Alcione Adami. Temos mais uma pergunta na tela da Band. Manda lá, Rafael. Boa tarde, aqui é o Miller. Professora Alcione, você acha que a conta de água está muito cara em Juína? A água, ela não é cobrada. O que é cobrado é o serviço público. E o que é isso? O DAS aqui de Juína, ele precisa fazer a captação, ele vai até o rio, ele traz isso até um local onde ele vai tratar a sua água, depois disso ele vai distribuir a sua água, é o que chega na sua casa. Então, o que você paga é por essa distribuição e tratamento da água, uma vez que a água no Brasil, ela não é cobrada. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo. Estamos conversando com a professora Alcione Adami. Um minutinho, voltamos já.
Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Na administração, aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. A SHM Materiais para Construção conta com um amplo estoque. São pisos de diversas marcas e modelos, uma linha completa de ferramentas e várias opções em tintas e complementos. Tudo com o menor preço, maior qualidade e entrega rápida. Contamos ainda com diversas formas de pagamento e uma equipe qualificada para melhor atender você. SHM Materiais para Construção, do piso ao teto, o menor preço metro por metro. A Maria Multimarcas oferece a roupa e os acessórios com a segurança que você merece e com o atendimento que você espera. Na Maria Multimarcas, você não paga mais pela elegância e a garantia da qualidade. Moda masculina e moda feminina das melhores marcas estão à sua espera pelos menores preços. Maria Multimarcas, simples e chique como você. Avenida Mato Grosso, Centro. Telefone 3566-3576. Líder Construções Elétricas. Projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial. Saída para Castanheira. Fone 3566-4217. Cansado de pagar por um tratamento ortodôntico que não termina nunca? Venha para a Clínica Odonto Forte. Aqui todas as consultas, exames e aparelhos já estão incluídos. A documentação é feita na própria clínica, a única da região com centro de radiologia próprio. Tudo para tornar o seu tratamento mais eficiente, rápido e econômico. Venha fazer a sua avaliação. Escolha a mais completa da região. Odonto Forte, 3566-3556. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Estamos conversando com a professora Alcione Adami. Professora Alcione, a senhora falou agora há pouco que a água não é cobrada, pagamos pelo serviço. Tem que ir lá trazer a água do rio, filtrar, cuidar, levar até na casa da pessoa. Então isso é o serviço pelo qual nós pagamos. Agora, já há locais no Brasil em que a água é cobrada? Sim. Como eu estava falando anteriormente da gestão ambiental, a água também ela sofreu uma diferenciação aí na legislação dela. Nós tínhamos um Código de Águas de 1934 que também era só para aproveitamento hidroelétrico. Não se tinha a ideia de preservação de água porque sempre se achou que a água era inesgotável e ela se autorrenovava, o que a gente sabe que não é verdade. Então, em 1997, a gente tem a Lei 9433, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Essa lei, ela vem como uma inovação bastante grande no que se refere à gestão de recurso hídrico. Por quê? A água, como a gente já estava dizendo, ela é, desde que o mundo é mundo, a quantidade de água é a mesma, mas essa qualidade, ela vem diminuindo. A água, ela é considerada um bem público. O que é um bem público? É meu, é seu, é de todo mundo, tá? Só que o senhor, enquanto empresa, vai usar essa água, diferente de mim, que só vou tomar meu banho, vou utilizar para as primeiras higienes e tudo mais. E o que o senhor está produzindo vai gerar lucro, não é? Bom, e você vai utilizar muito mais água do que eu vou utilizar. Então, agora, o Brasil, ele faz o quê? Ele o que antes a água não tinha valor, ele adota um valor para a água. Então, agora, a água é considerado o quê? Bem econômico. Bom, se a água é considerado um bem econômico,
e você não está utilizando para as primeiras necessidades da vida, essa água para as primeiras necessidades que não é cobrada. Mas se você está gerando lucro com essa água, aí então você vai ter que pagar. Então essa lei ela cria instrumentos, tais como a outorga de recurso hídrico e a cobrança de recurso hídrico. O que seria essa outorga de recurso hídrico? O senhor que vai usar essa água de maneira diferenciada, vai utilizar ela como se fosse um bem privado. Então, o poder público, ele vai te dar autorização para utilizar essa água de maneira privada. Só que em contrapartida, você, empresa, terá que pagar. Então, aí a gente tem a cobrança pelo recurso hídrico. Empresa de fabricante de cerveja, de refrigerante, esses já pagam pela água? Pois é, essa lei, como eu estava dizendo, ela é de 1997. Só que ainda no Brasil, ela não está efetivada no todo. Aqui na nossa região, por exemplo, essa cobrança ela ainda não é efetivada. Por quê? Nós ainda temos uma quantidade de água bastante grande, ao contrário da região sudeste, onde há um número de pessoas muito grande. A quantidade utilizada da água ali também é muito grande, várias concentrações de empresa tem ali. Então, as empresas dessa região, sudeste, sul, já têm a cobrança pelo recurso hídrico, já estão pagando. E aí o senhor me pergunta, isso é caro? Isso é que eu queria saber. Não, porque a questão aqui, ao montar o custo de qualquer produto, fábrica de tinta, indústria automobilística, que consome muita água, cerveja, guaraná, etc, etc, você tem um custo ali. Se isso for caro, você tem que rever esse custo. Boa pergunta que a senhora se fez, é caro? Mas aí é que tá, mas por que cobrar água? Por quê? Porque a partir do momento em que a gente realmente coloca a mão no bolso das empresas, há o quê? Há um uso racional dessa água. Aí, aí a gente vê, é caro? Quem decide o preço são as bacias hidrográficas. Então, aliás, o Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, cada região eu tenho um preço diferenciado. Agora, eu posso cobrar lá 0,01 centavo da água, só que a quantidade que eu utilizo, ela é muito grande. Então, ao final, ela sai um pouco cara para o empresário. Só que, em contrapartida, o que a gente tem visto? Esses empresários que antes descartavam, o fato de descartar a água também se cobra água que já passou por algum poluente. Então, o fato deles terem que pagar essa água, então as empresas estão fazendo o quê? O reuso dessa água. Ainda que não seja para a produção, para o produto, ele passa a lavar passeio, vai por aí afora. A senhora acha que isso pode chegar na agricultura? Porque a gente vê aqueles... não é aquilo molhando grande, aquilo é para gerar recursos. Sim, também na região sudeste já se cobra por essa água. Por quê? Sim, porque o que a gente gasta de água nas nossas residências, ela é muito baixa perto da agricultura. O que mais se gasta água no mundo é a agricultura. Para gerar alimento. Realmente é preciso, é necessário? É necessário. Só que também há um desperdício muito grande disso. Na agricultura é difícil de reaproveitar, né? Porque aquilo já vai jogando em cima da planta. Mas aí tem absorção pelo solo. Hoje em dia, em agricultura, a gente já fala em águas virtuais. E isso já é cobrado, já há exportação da água e tudo mais. O que é isso? Exportação da água? Eu não conhecia. Exportação da água virtual. O quanto de água que eu preciso para produzir 1 quilo de arroz? Esse valor ele é agregado ao arroz e um país que está importando esse arroz, ele está importando água também. Entendi. E isso isso é cobrado. Isso, não, ainda não é cobrado, mas o que acontece? Em países onde há um estresse hídrico muito grande e há a exportação de alimentos, então eles também estão exportando água. Então essa teoria é para quê? Teoricamente, vai mais água? Então eu produziria num local também onde tem mais água, para que houvesse um equilíbrio ambiental aí desses bens. Agora, onde não tem,
na África, por exemplo, aqueles locais onde a gente sabe que não tem, que a população já sofre. Parece-me que é uma questão da natureza e não tem jeito, né? Não há como resolver. Ou há? Então, temos aí algumas tecnologias sendo desenvolvidas em relação a isso. Já se fala em dessalinização da água, não é? Bom, ainda é uma tecnologia cara. Ainda não se sabe o que isso pode gerar a longo prazo para a saúde, uma vez que ela não fica livre totalmente de sais e dos metais que a água salgada tem. Né? Então, a gente não sabe o que a longo prazo isso pode gerar para a saúde humana. Esse seria o grande salto, porque se você tira o sal e ela fica potável, aí tem água demais. Pois é. Mas vários países ricos do Oriente Médio, eles já têm feito isso. A agricultura deles é feita através de dessalinização, só que ainda é uma tecnologia cara. Mas para o futuro a gente não sabe o que pode gerar aí. Então, alguns cientistas já falam que a grande parte da população vai tomar água dessalinizada. Uma coisa, a senhora falou da cobrança agora. O que faz com e esse dinheiro que o governo arrecada? Pois é, esse dinheiro necessariamente e obrigatoriamente, isso é um sucesso que está tendo no Brasil, ele tem que necessariamente voltar para a própria bacia hidrográfica. Então, se a gente pega a região de São Paulo, que é o Complexo Cantareira ali, por exemplo, se tem a cobrança ali, necessariamente esse recurso ele tem que ser todo revertido para o próprio rio. Por quê? Não adianta a gente tirar e não cuidar. Tá certo. Professora, nós temos aqui uns 3 minutos para as considerações finais da senhora e eu queria fazer uma observação de um texto que eu procurei para trocar ideia com a senhora. É de que cerca de 2.500 pessoas morrem por dia por não dispor de um acesso adequado à água potável. Queria que a senhora terminasse a nossa conversa com essa triste informação. Pois é, Vicente, a gente sempre está estudando sobre águas, uma vez que essa é a minha área, e cada vez que a gente lê esses números, nós ficamos cada vez mais tristes. E eu estava lendo um texto recentemente que traz esses números, mas também fala o seguinte: quem sofre com esse tipo de situação, infelizmente, ainda são as pessoas mais pobres. Porque se você vai num país onde está sofrendo de estresse hídrico, onde grande parte da população só tem acesso à água uma vez por semana, se você vai nos grandes hotéis e paga por esses grandes hotéis, você tem a água em abundância o tempo todo. Então, essa é a grande questão. Como eu vou cobrar um bem que realmente está virando um bem econômico, quem vai ter acesso a ele? Somente as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, e isso é um grande problema, porque a água, ela é fonte de vida. Como que eu vou sobreviver sem água? Isso já está ocorrendo. Esse exemplo de 2.500 pessoas morrendo, já há aí um componente econômico seríssimo, informando, mostrando para a sociedade que aqueles que não podem morrem de sede. Morrem de sede. E morrem não só de sede, porque a falta de água potável, ela gera doença, gera diarreias, mortalidade infantil. Então, água é sinônimo de vida e é por isso que a gente tem que preservar. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Cidade em Revista. Quero agradecer muito a professora Alcione que nos ensinou, agradecer a você de casa que nos acompanha. No sábado que vem estaremos de volta com mais um programa Cidade em Revista. Muito obrigado e até lá.